Oi! Sejam bem-vindos a mais um episódio de No Sofá de Casa. Hoje temos mais um convidado, Gabriel! Bem-vindo, amigo! Ai, muito obrigado, gente. Eu tô muito feliz e muito ansioso de estar aqui. A gente fez o convite pro Gabs, logo era um dos nomes já pré-selecionados quando a gente teve a ideia do projeto. Conta aí como o Gabs chegou na nossa vida. O Gabs chegou na nossa, de tantas formas diferentes para cada uma das vidas. Mas primeiro de tudo, obrigada, amigo. Eu tô muito feliz que você topou. Antes da gente falar sobre como conhecer o Gabi, queria dizer que hoje eu tô muito feliz, porque acho que eu tô junto das, talvez, pessoas mais importantes da minha vida. Esses dois maravilhosos, que eu amo de paixão. Pouco ciumento. O Gabi a gente conheceu trabalhando. Eu conheci o Gabi na internet, aí ele namorava um X aí. E aí eu já conhecia, quando eu vi, eu falei, te conheço assim do Instagram. Ele mas vamos fingir que não. E aí a gente começa a nossa história daqui. E a gente começou a nossa história naquele dia, assim, trabalhando juntos. Hoje a gente ainda trabalha juntos, mas na época era muito com Fê. E aí veio pra nossa vida, pra ficar pra sempre. Uma pessoa incrivelmente especial. É isso. E é isso. Bem-vindo. Ai, gente, muito obrigada. Eu tô muito ansiosa. Eu não sei como vai ser isso, porque eu conheço os dois muito. Muito. É muito. Vai ter que cortar, tá bom? Então tá bom. Não, eu conheço os dois muito mesmo. E aí... Eu não sei como é que vai ser, porque eu falo muito. Vai ser bom. Acho que é aí legal, porque a gente vai conseguir trocar bastante coisa. Só um PS também, pra quem tá assistindo, pode ser que veja um rastro aqui embaixo. Hoje nós temos uma participação especial aqui no estúdio, vulgo minha casa, que é meu cachorro, o Raul. Ele tá vindo passar a semana com a gente. Ele tá quietinho agora que eu dei um osso pra ele, então ele tá entretido. Mas daqui a pouco ele vem, vai subir na gente, e ele tem o tamanho de um dinossauro que não foi extinto. Então ele tá aqui, então pode ser que ele apareça. Então pra quem tá ouvindo, se ouviu alguma coisa, provavelmente é ele também, tá? Bom, vamos lá pro tema de hoje. O tema de hoje acho que tem muito a ver com o Gabriel. Foi especialmente pensado, quase que a gente escolheu o convidado para escolher o tema. A ideia que a gente possa discutir hoje aqui, Gabi, com você, quando ou como se é possível que a gente consiga entender quando a gente mudou, evoluiu, porque faz parte da vida a gente mudar de opinião, mudar quem somos aos poucos. Mas também identificar quando é que a gente não mudou e a gente está só se adaptando por uma questão da sociedade, ou por um relacionamento, ou por um trabalho, e a gente acaba... ou por um ambiente, a gente acaba se anulando para caber dentro desses ambientes. Então, a ideia é que a gente possa refletir. Acho que não tem resposta certa e errada. Pra quase nada no mundo, veja lá sobre isso. Até porque quem é a gente? Se você pegar os episódios anteriores, o que a gente falou de certo e errado? Ninguém nunca saberemos. Talvez tudo errado, mas... Era mais pelo convidado que trouxeram, né? Pra falar de errado. Bom, obrigado, gente. É isso. Acho que vamos começar talvez trazendo uma pergunta que vai ajudar a gente a ilustrar um pouco isso. E eu queria saber de vocês, depois também conto. O que vocês acham na vida de vocês que vocês mais de fato mudaram? Que vocês olham e falam, tá, isso eu sei que foi uma mudança, não foi uma adaptação, ou tudo bem que pode ser uma mudança por uma adaptação, mas de fato uma mudança genuína de vocês. Bom, eu acho que eu mudei a minha vida, né, completamente. Eu sou carioca morando em São Paulo. Um viado, já começa por aí. Você tem que aprender a mudar e se adaptar. Eu acho que a mudança faz parte da vida, ela é essencial. Na verdade, tudo muda. Inclusive, tem até o livro do Tudo é Rio, né? Tipo, isso. Vai passando mesmo. É um livro ótimo mesmo. E é isso, você vai mudando. Eu acho que o que eu mais mudei hoje em dia é assim, olhar pra vida com mais calma e entender que eu vou me anular algumas vezes, mas que nem sempre isso pode ser ruim. E eu só preciso dar uma jogadinha, sabe? Dar uma olhadinha ali, se, isso faz bem, isso não faz. Pode falar palavrão? Pode. Obrigado. Ó, pra quem você tá perguntando? Eu falo palavrão. Pelo amor de Jesus. Com vírgula. Foi mal. Foda-se então, vamos lá. Isso. E aí eu acho que eu mudei muito no caminho de tentar me entender um pouco mais calmo, sabe? Eu tinha muita dificuldade de me olhar e saber que eu tava no caminho certo e tudo mais. Eu me cobrava muito ser perfeito e eu falei, cara, para com isso. E a vida foi me mudando, assim. E aí, hoje em dia, eu sou diferente do que eu era. Mais leve. Bem mais leve. Caraca, Gabi.
com propriedade eu digo isso. Não, é bom pra você, mas assim, ainda te enxergo como uma pessoa que se cobra muito e que a ansiedade ainda bate muito em você pra estar nesse lugar de sei pra onde tô indo. Mas se você se enxerga que já evoluiu... Não, eu concordo contigo, Tá tá? bom. Mas é que vocês não têm noção do peso que eu colocava antes. Entendi. Era pior. Era muito pior. Hoje em dia eu Entendi. me olho muito mais calmo do que eu era quando eu era mais novo, sabe? E aí eu acho que tem um pouco muito é foda. Um pouco Mas muito? Tem um pouco de como você se aceita gay, sabe? Quando você começa... Eu ia falar isso. Quando você começa a sair do armário e entender a vida como ela é, você passa por um processo de aceitação que é muito pesado. E geralmente, não sei se foi contigo assim, mas comigo foi muito sozinho. Porque eu não queria contar pra ninguém, porque achava que eu tava errado, aquelas maluquices que a gente passa. E aí, eu comecei, hoje em dia, a me aceitar mais. Então, porra, isso já é menos um problema pra eu lidar, porque eu já sei quem eu sou, eu já entendi que isso faz parte da minha existência, tá tudo certo. Não olho com um olhar ruim, nem nada disso. Então eu tirei meio que um peso, sabe? E isso fazia parte da minha vida. Então, quando eu era mais novo, imagina todas as camadinhas da cebola que tu vai colocando, e pra mim aquilo era tudo muito pesado. Hoje em dia eu sou ansioso? Sou. Me cobra a perfeição? Sim. Sim. Mas são menos camadas. Mas eu tirei uma camadinha aqui, outra ali, nananã. Quando tu vai ver, porra, tu fica mais leve, tu fica mais... Total. mais calmo mesmo, sabe? Sim, Eu acho sim. que faz sentido. E você, amiga? Acho que a principal mudança que eu consigo ver, assim, de mudei mesmo, foi quando... Acho que tarde na vida, não que tenha tempo pra acontecer nada, mas um pouco mais tarde do que as pessoas costumam ter, amigos em que eu me senti de verdade segura para ser eu mesma. Então, eu não sei se eu mudei ou se eu sempre fui essa pessoa, mas eu não conseguia ser, mas eu consegui mudar para ser quando eu encontrei pessoas que me deram essa segurança de ser a Renata que vocês que estão aqui hoje conhecem, sabe? Mas por muitos anos eu fui ela só pra mim mesma. E agora, agora não, já faz alguns anos, mas eu consegui mudar essa chave e ser eu para o mundo, assim. Acho que essa mudança foi muito positiva pra mim. Demorou um pouco pra acontecer, mas vocês me permitiram isso, sabe? Ai, Boa, para, que já vamos chorar. Que ódio. Não é pra chorar, agora não. Mas eu vou provavelmente até o final. Eu acho que a minha principal mudança, de fato, está ligado com a questão da descoberta da minha sexualidade, assim. Eu era muito reprimido quando eu era mais novo. Eu sabia que eu era diferente, eu sabia que, pra mim, muita coisa não encaixava. Eu já falei isso algumas vezes. Acho que talvez para poucas pessoas, mas não de uma forma tão aberta. Mas a questão da sexualidade para mim foi um lugar que mudou muito a minha vida. Porque me trouxe uma segurança para entender cara, acho que para quem qualquer pessoa LGBT, enquanto você não se entende, e isso já mais numa fase adolescente para frente, para jovens que conseguem se entender e se assumir ainda numa fase jovem, 12, 13, 14 anos, que é um grande privilégio, você passa esse período da sua vida tentando ser uma coisa que você não é. É isso. Você perde a sua juventude. Então, os meus namoricos de colégio, que normalmente as pessoas têm, eu também tive com meninas, namorei menina, não que foi ruim ou que eu não gostei, mas não era uma coisa que eu fazia de uma forma, caraca, era o Felipe. Orgânica. Eu passei a ser eu depois dos meus 20 e poucos anos. Eu me assumi com 22 anos, 23 eu acho. E foi a partir daí que eu passei a de fato, zerou o cronômetro. Tá, agora a sua história começa você sendo você. É quase como se você tivesse 10 anos de Felipe. É isso. Eu tenho 10 anos de Felipe e 22 anos tentando buscar alguma coisa. Então, a minha principal mudança foi a minha autoaceitação de quem eu sou. Eu sempre falo isso. E uma das únicas discussões que eu tive com uma pessoa muito importante na minha vida sobre a minha sexualidade, que era uma pessoa que não aceitava, eu usei esse termo que eu não preciso que ninguém me aceite. Quem tem que me aceitar sou eu. Ninguém tem que, porque eu te aceito assim ou não te aceito assim. Foda-se se você me aceita ou não. Eu tenho que me aceitar, você tem que me respeitar.
E aí acabou. Então, só que eu, Felipe, antes do meu entendimento, antes da minha real mudança, eu jamais falarei isso pra ninguém. Muito menos pra pessoa qual eu falei, assim, né? Então, as pessoas vão ficar curiosas, né? Deixa, pra saber. Eu vou contar no final do episódio. Vou deixar aqui no primeiro comentário. E tem uma coisa... Pode falar. Não, eu ia falar, é que eu acho que a mudança ela vai existir sempre. Eu acho que foi a principal mudança, o destaque, até agora, porque assim... Exato. Continuamos, né? Exato. A vida vai continuando. E é muito louco isso, porque você muda de lugar, por exemplo, você saiu de Americana, veio pra cá. Exato. Isso já muda muito, muda teu ciclo. Eu tinha 17 anos, pô, quando eu vim pra São Paulo. E aí quando a gente vai olhando, assim, tipo, a gente é muito diferente do que a gente era. E Totalmente. aí, pra mim, a maior pira que eu tenho na vida é olhar pro Gabriel novinho, porque isso também faz parte de quem ele era, o caos, e olhar e falar, o que o Gabriel novinho ia achar do Gabriel de agora? Talvez um pouco doido, provavelmente. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Mas o que ele ia achar, sabe? Porque até isso mudou. O que eu queria mudou. É muito louco. Falar pra mim desse lugar de infância. Eu falei que a gente ia chorar até o final. Pra mim é um lugar muito delicado, assim. Eu tenho muito orgulho do Felipe que apanhava na escola, que a galera tirava sarro, porque ele aguentou uma barra por muitos anos e ele aguentou a barra pra esse Felipe estar aqui hoje. Eu sinto que eu ainda tenho uma dívida com esse Felipe. É muito tempo de terapia que eu falo muito desse lugar de me acolher, o Felipe quem era, de abraçar essa criança, porque é um lugar que foi muito delicado pra mim. E eu falo, cara, obrigado por isso, obrigado por ter aguentado todos esses anos calado, porque assim, eu falava com a minha mãe que eu não queria mais ir pra escola e tudo, mas só a gente sabe o que a gente aguenta sozinho e o que a gente não fala pra ninguém nessa época. Só a gente sabe. E pra mim foi um lugar muito dolorido, assim, é um lugar muito doloroso de lembrar. É um lugar que bate, assim, fala, falar disso é a mesma coisa pra mim que falar de vó. Acabou. Acabou o rolê. Não vamos entrar nesse lugar. Só uma coisa, como seu amigo, porque somos amigos, não coloca isso como uma dívida. Tente não colocar como uma dívida, porque você é esse menino. O menino que aguentou. Ele ainda tá aqui. Ele ainda tá aqui. Isso que eu acho mais foda na vida. E eu acho que talvez me falta ainda trazer mais desse menino pra aguentar algumas coisas e falar, você aguenta, vai lá, ó. Relembra o tanto que você já aguentou. Você tinha 10 anos, você aguentou, caralho. Exato. É isso. Você é esse, filho. Não, mas é um lugar pra mim que pega, assim, porque até hoje eu descubro coisas que impactam muito na minha vida, principalmente em relacionamento, assim, em falar não querer agradar, que já falamos em episódios passados, que tá muito relacionado com esse Felipe, assim, que é o Felipe que fala que não sei se eu quero passar por isso de novo, mas eu sei como era ruim a rejeição, porque eu também demorei muito tempo pra ter amigos. Eu tinha poucos amigos na época de escola, muito, muito, muito poucos. Como criança normalmente tem muito amigo, né? Tem vários coleguinhas na sala. Eu tinha pouquíssimos. E quase todos meninas. Eu não me relacionava com a figura masculina na escola. Porque eu não gostava de futebol. Eu não gostava de programa. Eu gostava de Sandy Júnior. Eu gostava de Ruge. Eu queria fazer balé. Quando você apanhava deles, né? Exato. E hoje, a minha principal mudança é que eu falo... Caraca, eu gosto de Sandy Júnior, eu sou apaixonado pela Sandy, #Viva Sandy. E é isso, entendeu? Pra mim, a minha principal mudança, que é o tema, que não foi só uma adaptação, foi de fato uma mudança, foi falar, beleza, eu sou essa pessoa aqui. Eu sou o Felipe que sei dançar sererê até hoje. Vocês, agora, né, estamos todos depois dos 30. Tá. Vocês acham que... Vocês acham que mudar hoje é mais difícil? Muito mais. Muito mais, com certeza. Será que a gente se adapta mais hoje ou a gente muda mais hoje? Com mais de 30 anos, assim. Vou falar. Eu acho que a gente muda com mais dificuldades hoje e eu acho porque a gente coloca muito mais peso nas coisas. Hoje em dia, por exemplo, quando você fica mais velho, você tem mais maturidade, você tem mais responsabilidades. Ou seja, você não consegue... simplesmente pegar um ônibus e ir pra outra cidade e falar pro seu pai, vou tentar a vida lá, como eu fiz quando eu tinha 18, 19.
Eu não consigo mais fazer isso hoje em dia. Você tem um filho, que eu amo. Você não conseguiria largar a sua vida, a sua segurança, sabendo que existe uma pessoa que depende de você. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente se adapta com mais facilidade. Por quê? A gente tem mais ferramenta e a gente já passou por algumas coisas da vida que fazem com que a gente releve mais algumas coisas, comece a ponderar e olhar mais no macro, sabe? A longo prazo. Então você olha e fala, porra, parceiro, isso aqui dá pra gente pensar. Eu entendi, eu concordo com o seu ponto, mas a minha dúvida, comigo mesma aqui, ó, mas agora que eu tenho mais ferramentas... É isso que eu tava pensando. Pra escolher se eu quero mudar ou não me parece mais fácil mudar, ou do tipo, eu vou me impor mesmo, porque agora eu estou nesse lugar de que eu posso impor a minha vontade, a minha mudança. Eu acho que talvez eu tenha a resposta. Eu acho que a gente tem mais conhecimento do que a gente precisa mudar e do que tem que ser mudado. A gente só... Porque a gente consegue, eu também acho que a gente consegue descobrir mais fácil, justamente pela maturidade, pelas ferramentas, por terapia, por autoconhecimento, por tudo. Eu só acho que a gente só escolhe se a gente vai mudar ou não. Tá, faz sentido. Eu sei que eu, Felipe, preciso mudar isso. Eu sei. Eu tô olhando aqui pra mudança que eu preciso fazer. Mas não sei se eu quero mudar agora. Tá. Entendeu? A decisão do sim ou não que pode ter um peso maior. Mas eu acho que a gente enxerga com mais facilidade. Tá. Entendeu? Concordo. E quando a gente entra no lugar de se anular? A gente se anula mais agora ou a gente se anula menos agora? Porque eu fico pensando Graças a nisso, Deus sabe? eu posso dizer que eu acho que eu me anulo menos. E você, Gabi? Eu acho que eu já passei por vários momentos na vida onde eu me anulei muito mais, onde eu me anulei menos. Eu acho que quando eu era criança, eu me anulava mais. Não, total, ô louco. Eu me anulei Eu era muito nulo mais. quase, não é que eu me anulava, eu era nulo. Estou ali, um bibelãozinho, sabe? Volta em branco. Olha meu bebê reborn, que lindo. Foi mal. Não, mas eu me anulei muito quando eu era mais novo. Mas existem alguns momentos que eu percebo que até quando eu fiquei mais velho, que eu me anulei muito. Hoje em dia eu acho que eu aprendi. Mas você aprende sofrendo, né? Sempre, né? Eu acho que é muito mais... Mas você acha que você não se anula mais ou você identifica quando você tá se anulando? Eu me identifico quando eu tô me anulando. Ou eu identifico pra ele. Acontece também. Ou alguém me avisa e fala, porra, você não vai dar a sua opinião? É uma anulação consciente hoje em dia, você acha? Porque eu acho também que em alguns momentos se anular também é positivo. Ah, não, exato. A gente não precisa se impor sempre. Porque eu sou meio preguiçoso. Eu não acho. Por isso que eu te olhei. Eu acho que se anular é sempre negativo. Eu acho que não. Eu acho que é um depende. equilíbrio. Mas porque em que momentos... Dentro de um relacionamento, tem alguns momentos que você vai ter que anular a sua vontade pra achar o equilíbrio, Então, mas porque isso é- são concessões. O equilíbrio é muito bom. Ele é a base de muitas Então, coisas. mas aí eu enxergo... São duas palavras e concepções e significados diferentes. Dentro de um relacionamento, eu vou precisar ceder. Hoje eu tô cedendo, mas eu não tô anulando para sempre a minha vontade. Porque pra mim, anular é não ser mais ou não fazer mais. entendi. Concordo, isso ela tem Então, razão. eu acho que, não, por exemplo, nesse contexto... Não que eu seja fácil de ceder. Não sou. Eu tô concordando porque... Só não. Mas eu acho que ceder pra mim existe um lugar que é positivo. Que eu sim, reidentifico que preciso aprender a. Mas me anular, eu acho sempre negativo. Eu acho que existe o que eu aprendi, mais ou menos, tá? Tô tentando aprender. O que eu tô tentando aprender... Tô no caminho, eu para. tô no caminho com a minha psiquiatra. Inclusive, te amo, meu amor. Acho que todo mundo que vem aqui dar um beijo pra psiquiatra. Não, só vocês né? dois. Todas. Não, a Cláudia, eu falei, tive sessão ontem, eu falei, você tá assistindo que eu tô te falando, não sei, ela, aham. Falei, então, tá lá. É isso, é bom dar um beijo, porque assim, eu só tô aqui por ela. Deixa eu fazer só um parênteses muito rápido nisso. Ontem, inclusive, eu falei pra Cláudia, Cláudia, você já assistiu o terceiro episódio? Ela falou, ainda não. Eu falei, você pode assistir porque eu queria que fosse o tema da terapia? Porque foi bem difícil. Nossa, Então você já dá conteúdo pra ela ajudar você. Isso, é ótimo. Vai, volta. Eu tenho aprendido que... Doutora Fabrícia. Doutora Fabrícia, é que a gente precisa achar um equilíbrio entre o ceder tá tudo certo, porque eu gosto de ceder, eu não tenho esse problema. O problema é quando você sofre com isso. Quando você se anula a ponto de você não conseguir dar a sua opinião, você não exprimir nada do que você sente ou do que... Isso é ruim. Mas quando você tem a liberdade de falar, eu não gosto disso, mas ao mesmo tempo, tá bom,
Porque às vezes a gente tem que escolher a batalha que a gente vai entrar. Eu sabe? concordo. A gente tá falando desses dias. A gente tá falando desses dias de relacionamentos de pessoas próximas, dia de amizade, Sim. de familiar, trabalho. Que chega um momento que você fala, cara, não concordo, não acho, mas eu não vou comprar essa briga. Mas com todo respeito, foda-se, isso vai passar tão rápido, amanhã isso vai ser tão pouco pra mim. O que eu tô aqui lidando? Falando do ceder ou se anular ali, qual que é pra vocês o limite disso? Assim, até onde vocês vão? Porque entre o ceder e o anular é uma linhazinha de nylon, que você quase nem vê. Eu concordo. Qual que é o limite pra vocês do ceder e se anular? Você falou uma coisa boa. É quando dói, eu acho que o limite é quando dói. É quando você chega no lugar onde você vê que não faz bem, que nada faz bem, que o ceder pro outro tá te machucando. Quando não é uma parada que te machuca, beleza, eu tô aqui cedendo só pra não ter esse desconforto, beleza, isso é o de menos. Agora, quando você é obrigado a ceder e isso te machuca, aí isso pra mim é o limite que já não pode mais, porque você realmente está se anulando. E é aquela coisa, né? Quando você tá vivendo o sonho de todo mundo, tá deixando de viver o teu. E aí ninguém vai viver a tua vida por você, e isso é o mais bizarro. É o equilíbrio entre como seremos felizes juntos. E em qualquer relacionamento, tá? Estamos falando aqui afetivo, de trabalho, de vida, familiar. Como seremos felizes juntos? Eu acho que essa é a resposta que a gente busca. Só que isso é foda, gente. Sabe pra caralho. É muito foda. Eu acho que a linha tênue entre ceder e se anular, em qualquer relacionamento também, acho que seja ele qual for, é quando, pra mim, quando você cede, e aí um dia você acorda e fala, mas só eu tô cedendo aqui pra todo sempre. Só eu trabalho todos os finais de semana na minha empresa e eu nunca tiro folga. Só eu que não coloco alcaparras na comida porque o outro não come. Mas nunca a gente pode ir num restaurante que vai ter alcaparra de entrada. Tipo, esse lugar quando eu me percebo, eu acho que nunca aconteceu comigo, na real. Mas que eu me perceberia nesse lugar. Não vou falar quem. Mas deixa eu falar uma coisa. E qual o momento teve algum... Eu concordo, tá? A minha resposta é que, concordei 100% com vocês. Mas vocês já tiveram alguma situação que vocês olham pra trás, você falou que acho que não, mas você já teve alguma situação que você fala, aqui eu cedi demais que fui pra anulação e me fudi. Quer contar? Posso contar. Acho que já tive relacionamentos amorosos passados onde eu cheguei num lugar onde, cara, eu estou vivendo a vida de outra pessoa, eu larguei tudo pra viver a vida de outra pessoa, até que e assim, sem culpar outra pessoa, porque você se deixou. É isso, só que quando você tá doente, você vai vivendo. E aí teve um momento que eu olhei e falei, caralho, quem é o Gabriel e por que eu me anulei? Isso pra mim é o pior, tá? Porque depois você tem que voltar atrás e olhar pra trás e tentar descobrir quem é o Gabriel de volta. E você se perde no caminho. E eu acho que o mais louco na vida é isso, é quando você se perde de quem você é, e aí você vai vivendo a vida procurando nas ações, nos seus pensamentos, no que você sente, a essência de quem era você. E aí é uma merda. Porque você viveu uma vida de outra pessoa, você viveu muito tempo, uma outra coisa que você fala, caralho, isso não faz sentido pra mim, isso não me serve. Isso quem sou eu? Isso não me vestia. Quem sou eu? Nossa, você falando, eu acabei de perceber que eu já me anulei, sem perceber. Todos nós nos anulamos. E é uma fórmula de defesa do ser humano mesmo. Quando eu terminei meu relacionamento, eu não sabia que comida eu queria pedir no iFood. Eu não sabia que lugar ocupar no sofá. Eu não sabia o que eu ia fazer no final de semana. Eu não sabia nada. Eu não sabia nada sobre o que a Renata queria fazer. Quem era a Renata? Muito louco, né? Eu acho que relacionamento não tive tanto, porque eu não tive relacionamentos muito longos também. Não chegou nessa fase? Não cheguei. Como diz a Jaque, eu não saí do sumário. O livro era muito grande. Cara, né? deixa eu dizer assim, de verdade, ontem eu tava pensando nisso. Será que alguém que assistir esse podcast um dia vai querer me namorar? Porque não é possível. O filme Galera, ajuda aí. Ele é legal, gente. Ele é maluquinho, mas ele é legal. E ele é lindo. Ele é o Raul, ele tá aqui com o osso dele, tá felizão, tudo bem, ele tá engasgado. Não, ele tá empolgadíssimo com o osso. Mas eu nunca me anulei tanto na vida amorosa, acho que não cheguei nesse lugar.
Mas um lugar que eu tenho certeza que eu me anulei, que ouvindo você falar, que com certeza pra mim, foi minha vida profissional. Assim, mas 100%, assim. Eu deixei de fazer Você falou dos sonhos, né? De você vive os sonhos de outras pessoas. E uma vez eu levei isso pra terapia, acho que ano passado, ou retrasado, não sei. Ano retrasado, quando eu tive a crise dos 30, e a crise dos 30 me bateu muito forte. E eu olhei e falei, caraca, assim, eu não faço o que eu amo, eu não sei. E a gente trabalha atendendo clientes. E aí eu falei isso pra minha terapeuta, eu falei, eu trabalho lutando todo dia muito pelo sonho de outras pessoas. E o meu sonho, cadê? Eu falei, eu não faço nada pelo meu sonho. Porque eu não vou... O que eu trabalho, eu não trabalho pelo que eu gosto, com o que eu gosto, pelo meu sonho. Eu trabalho pelo que eu preciso, pelo que deu certo, pelo que aconteceu. Foi pra esse caminho. Já falamos sobre isso também, beleza. Claro que faltou de mim ir atrás, faltou de mim fazer, faltou... Claro, com certeza. Eu até vi no Instagram essa semana, tipo... Eu sonhei e manifestei isso, mas... Você trabalhou por isso? É isso, total. Um lugar, mas né? é isso, assim, eu tô, sei lá, desde 2019, eu acho, trabalhando nesse mesmo mercado, atendendo empresas, lutando pelo sonho dos CEOs dessas empresas. E não pelo meu sonho, mas o CEO do meu sonho sou eu. É isso. E eu não tô fazendo nada por mim. Né? Tipo, não fiz por muito tempo, né? Acho que agora estamos voltando. O próprio projeto do videocast, acho que muitas outras coisas, eu já tô voltando a manifestar para poder fazer. Mas, assim, por muito tempo eu fiquei nessa de me anular completamente no que eu queria pra minha vida. E posso te falar, tem alguns momentos que aí eu olho da busca por propósito, sabe? Eu tava com a minha terapeuta falando exatamente sobre isso, porque o que eu queria, o que eu sentia falta na minha vida era propósito. Eu falava, eu esqueci quem era o Gabriel, eu não sabia quem era, eu queria propósito. E aí eu comecei a pensar, falar, cara, beleza, eu tô vivendo o sonho de outras pessoas. Mas será que esses sonhos estão atrelados aos meus? Porque se tiverem, beleza. A gente vai sonhar junto e isso é lindo pra caralho. Eu acho que a amizade tem muito disso. Na minha família, por sorte, por muito amor, graças a Deus, eu tenho muito isso. São pessoas que me apoiam mas até dentro, por exemplo, desses lugares, dessas relações que são muito felizes e que me apoiam a seguir meu sonho, também tem um momento de me anular. Eu penso, por exemplo, quando eu era mais novo, o meu irmão, ele é meio fora da curva, assim, ele é muito top. E aí eu vejo o quanto também não me anulei pra talvez buscar o meu espaço ali na relação familiar, sabe? E você vai fazendo isso pra também não ferir. Por exemplo, e eu acho que a gente que é gay, a gente aprende muito a se anular com mais facilidade, né? Porque Total. Você aprende que, bom, tal lugar você vai se comportar diferente só porque você não vai querer sofrer. Não, e eu já tive que ouvir mesmo que de brincadeira, mas de pessoas dentro da minha família, ia ter um casamento. Viu, mas se segura a franga, viu? Vê se não vai de vestido. Tipo, sabe, brincadeirinha bem em tom pejorativo, que aí você já se contorce e fala... Eu sei que a pessoa não falou com aquela maldade, mas ela não teve noção do que ela me falou que vai fazer eu me anular. E, cara, já veio num socão, né? Aí você foi de vestido, né? Eu espero. Não foi. Eu devia ter ido. Raul! Ele deu uma bundada no tripé aqui, mas é o outro, tudo bem. Esse tudo Raul! E vocês já tiveram, assim, tipo, momentos em que vocês se perceberam anulados e vocês voltaram atrás? Tipo, eu tava me anulando nessa relação aqui. Pode ser, por exemplo, no trabalho. E aí, ter coragem de impor uma nova condição para parar de se anular, assim, tipo. Eu acho que sim. Eu acho que eu já estive num trabalho que, por um momento, eu olhei e falei, cara, tá todo mundo sendo valorizado aqui, menos eu. Eu tô aqui fazendo uma cota, tá todo mundo indo, e eu tô no mesmo lugar, mesmo salário... Pô, fazendo um trabalho super bem feito, me desdobrando. Comecei a manifestar isso, tipo, tô aqui. Só que eu não... qual que é o meu problema? E até uma boa pergunta de como se age a anulação. Eu posso até falar ali uma vez ou outra. Só que eu não vou ficar... eu não vou ficar o tempo todo falando isso. Eu vou falar, eu vou dando sinais, eu vou falando devagarzinho, eu vou falando de uma forma sutil. A hora que eu cansar, eu pego e vou embora. E foi o que eu fiz.
Você já teve coragem de voltar atrás de uma situação anulada? Já. Bom, eu saí de um relacionamento, foi top. Me senti muito corajoso, mas foi doloroso. Hoje em dia eu vejo que tudo na vida é aprendizado mesmo. Total, com tudo é certeza. aprendizado. Sempre. E no trabalho, inclusive, obrigado vocês por me ajudarem, porque em alguns momentos pra mim é muito difícil mesmo, sabe? E aí eles brincam, e aí eu já vou me expor logo, por exemplo, no restaurante tem muita dificuldade de pedir pra trocar um prato que veio diferente. Porque Falamos sobre isso também, Gabi, fica tranquilo. então eu acho muito difícil isso. E depois de muito tempo, de muita ajuda, de uma pessoa que tá aqui, que não gosta muito de ceder, me ensinando. Hoje em dia eu consigo, às vezes, falar com jeitinho. Eu tô me tremendo por dentro, mas eu chego lá e você poderia trocar Coca-Cola. Era uma parada... Lembra quando eu mandei você encerrar uma entrevista? Ai, Entra lá Flavinha. na sala, bate na porta. Não, mas eu vou. Falei, não, você que vai. E ele teve que... Mas a Renata, ela tem um pouco esse dom de... Porque a Rê, ela é muito incisiva no que ela quer e tal. E ela tem um pouco esse dom de transferir isso um pouco pra gente. E acho que do mesmo que a gente transfere um pouco da calma pra ela em algum lugar de... Não vai brigar no rolê, tá tudo bem se pisaram no seu pé, esbarraram, tudo bem, calma. A gente tem um poder um pouco desse trocar, dessa verdade. troca, assim, né? E semana passada, até quando a gente tava, depois do que a gente gravou o episódio do Auto Perdão, que a gente falou um pouco de aceitar ou não, a gente foi pra uma festa no final de semana e tinha um menino que tava... A gente tava numa roda e tinha um menino na roda do lado empurrando, tipo, tava empurrando a Jaque tava... Mano, mas muito assim, dando cotovelada e tal. Ele tava meio bêbado, mas tava empurrando e tava chato. E a Jaque ficou... E era um homem empurrando uma mulher, ela ficou meio assim. Eu falei, troca de lugar comigo. Troquei de lugar com ela e o menino começou, tipo, me empurrando. Meu, ele deu um segundo empurrão, eu já rolei pra Renata, eu já teria brigado. Eu falei, calma. Aí no terceiro empurrão, eu olhei, cutuquei ele e falei, amigo, você tá com um baita de um espaço. Dá 2 passos que você tá dançando em cima de mim, você tá me incomodando e me dando cotovelada. Aí ele falou, ah. Foi mesmo. Aí as amigas falaram, nossa, desculpa, e puxaram ele. Aí eu olhei pra ela e falei, fica orgulhosa agora, porque eu tô aprendendo também. Foi assim. Você tá dando asa pra cobra, depois você vai ver só, eu quero ver tu aguentar. Essa linha tênue aí entre ceder e anular, eu acho que um dos âmbitos que isso pega muito é dentro de relacionamento. Eu acho também. Né? Porque trabalho você ainda consegue se impor um pouco mais, acho que tem um pouco mais até... Um pouco de empoderamento, talvez, em determinados momentos, para você falar um pouco mais de não ali. Dentro de relacionamento, que situações que vocês já se anularam ou que vocês conseguiram equilibrar para poder contornar isso, tipo de cara, ó, não, vamos lá. Vai ser um pouco de metade calabresa, metade mussarela. Ó, legal isso, porque, por exemplo, lá agora, né, eu sou casado, inclusive, e tem a questão, por exemplo, de datas comemorativas. Porque é muito difícil quando você tem... Ai, Gabriel é horroroso com data comemorativa. Mas é um acordo muito legal que a gente fez, que é, tipo, cara, um ano a gente passa uma data comemorativa com a tua família, e o outro, teoricamente, é com o meu. Natal, Ano Novo, você disse? Ah, não, todas. achei que você tava falando, tipo, Todas. datas, tipo, do aniversário de namoro. Você não lembra de porra nenhuma dessas. Não lembro datas, eu sou péssimo com datas. Horroroso. Inclusive, eu preciso Tá, mas aí lembrar. feriado, tipo, Páscoa, uma lá... Páscoa, uma lá, outra aqui, ou a gente vê também do nosso estágio e vê, tipo, cara, dá pra gente passar aqui? Como é que a gente pode negociar isso? E eu acho isso muito saudável e importante, porque assim, tanto eu quanto ele queremos estar... Com as famílias. Com as famílias, é óbvio. E quando dá pra juntar as duas também é ótimo, Sim. mas nem sempre dá. Então a gente pensa, pô, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai organizar? Isso é legal, porque aí você não se anula, mas você tem que ceder também. Normal, ainda mais Isso é quando tá normal. casado. Quando você tá casado, você tem que ceder muito. E aí você percebe principalmente, por exemplo, estilo de como cuida com a roupa. Cara, eu tenho um jeito completamente diferente. Qual é o seu? Bagunceiro. Eu sou bagunceiro, vamos ser sinceros. Eu não gosto muito de cuidar da roupa, dessa coisa. O Bruno não, o Bruno gosta de cuidar, de dobrar, e aí tem que ter pela corzinha. Eu amo, meu lado virginiano ama. Ele só não gosta de fazer. Mas aí, beleza, tem que abrir mão, já que é assim que ele gosta, vamos fazer junto. Tem um outro lado, por exemplo, de limpeza, que aí eu coloco ele pra me ajudar, que tem coisas de, por exemplo, cara, eu gosto de passar pano loucamente. Igual você, meio louco, sabe? De vez em quando de limpar. Às vezes eu Ai, vocês faço são muito isso. parecidos. É. Às vezes a gente Não, acaba porque eu fazendo sou isso. organizado no guarda-roupa.
Com roupa, sou bonitinho. Não, eu tô falando da mania de limpeza maluca. Ah, não, é uma de limpeza Só que um é 7 horas da manhã, o outro é 2 da manhã. É isso. Não, exato. Não, eu tô aqui olhando o Raul esfarelando esse osso no meu tapete, eu já tô completamente agoniado, pensando que já vou ter que passar aspirador daqui a pouco. Eu imagino. Isso é muito louco, assim, porque você vai abrindo mão, mas ao mesmo tempo você vai conversando. Porque tem coisas, por exemplo, que eu gosto muito. Tipo, eu gosto muito de tomar meu vinhozinho e ficar ouvindo musiquinha na piscina. O Bru gosta mais de ficar no sofá. Cara, ele gosta. Ele não precisa se anular e nem ceder em relação a isso, como eu também não preciso me anular e me ceder em relação a isso. Às vezes ele vai lá pra fora e fica comigo, raro. Às vezes eu vou lá pra dentro e fico com ele, que também é raro pra ver, sei lá, algum programa tipo RuPaul, alguma coisa assim. E cara, eu tô lá pegando meu solzinho, curtindo e tal, beleza. É isso, você vai alinhando, às vezes calha, e é isso. Eu vi um gráfico que eu acho foda, que é tipo, os relacionamentos eles são assim, e aí são duas linhas que vão se cruzando. Desenho aqui que eu não consegui explicar, tá? Aí você faz a linhazinha. Eu não sei fazer, meu filho, eu não sei fazer isso na edição, não. Você explica direito, que eu não sei fazer isso, não. Volta e explica direito. Pode voltar de novo. Não, então, são relacionamentos que vão fazendo assim. E aí tem momentos... São linhas que vão Isso, fazendo assim, que é se um cruzando. gráfico só. Isso. É assim, ó. Como se fosse um DNA, que vai fazendo assim. É isso. Obrigado. Ah, viu? Falei que ele ia conseguir fazer. É porque tem que falar bem pra quem tá ouvindo só. Porque tem gente que não dá pra fazer com a mão só. Porque tem gente que tá ouvindo a gente no Spotify. É verdade. Então você que tá escutando, faz aí a mãozinha também, a dancinha. E aí os relacionamentos vão se cruzando, porque os propósitos de vida também mudam, o momento de vida, Total. a liberdade de ceder muda. Isso é muito bacana também, porque tipo, hoje em dia eu vejo que eu cedo mais do que eu cedia antes, mas me dói bem menos do que doía antes pra ceder. Então, Mas acho que aí... porque você já sabe o que você vai ceder também, não É isso, porque agora eu já sei, tipo, até aqui eu posso ceder. Mais que isso, parceiro, tá machucando, eu não quero. Eu não vou ceder mais que isso. É o meu limite. E você colocar o seu limite de uma forma bonitinha, educada, sem brigar, é o caminho que eu acho mais top. Porque aí você fica só no amorzinho. Aí você... Eu esqueci a pergunta. Ela quer brigar. Que é o que você, dentro de um relacionamento, o que vocês já cederam muito e como que vocês equilibram o ceder com o anular. Tá. Eu acho que num relacionamento, muito dificilmente vai ter um 50-50. Também acho. Não vai ter um equilíbrio, tipo, eu vou até aqui 50%, outro volta a 50%. Sempre tem alguém que vai ceder mais, que se equilibra, tenta chegar mais no equilíbrio. Desculpa cortar, mas é porque talvez pra essa pessoa, sempre, normalmente o que cede mais, talvez é o que sinta menos em ceder. Tipo, tá bom, me dói menos, então beleza. É muito difícil pra mim Não, isso a gente já entendeu. acreditar nisso. Isso a gente sabe. Não, mas... Tá, pra você. Pra mim. Entendi. Não, Mas sabe eu acho que também A gente sabe também, né? tem o prazer de você, quando você cede e tá fazendo a parada da outra pessoa, tem o prazer de você não ter decidido e aí você só tá... Mas isso não é prazer pra mim, não decidir. Aí é meio louco. Eu não sei isso. É porque eu gosto muito eu acho que vocês dois são personalidades muito diferentes. O Gabs é a personalidade tipo de, tá tudo bem. O Gabi é muito vibes, tá tudo bem. A Rê já é tipo mais, não, vamos aqui, ó, meu jeitinho aqui, no meu plano. Vamos aqui nesse lugar. O meu plano tá sempre bom, né? Aí eu acho que faz muito tempo, né? Muito tempo que eu não namoro. Então eu não sei como é ser, porque a minha vida era completamente diferente de quando eu me relacionava, assim, era muito diferente. Eu acho que hoje eu enxergo coisas e lugares que talvez eu não cederia tanto. Então, por exemplo, eu não conseguiria abrir mão de ter pelo menos um final de semana do mês que eu não vou dedicar pro vôlei, que eu vou passar na quadra e que eu vou passar ali jogando e que eu vou viver nesse meu universo. Quer vir comigo, vambora. Se você não quiser nesse... Não, porque eu já jogo de semana também, né? É isso que eu ia falar. Coloca mais vôlei aí, porque senão tu não vai aguentar, não. Não, eu já jogo de semana e jogo de final de semana. Que tem final de semana que tem torneio, que daí leva o dia inteiro. E, enfim, aí é um dia que a pessoa vai, tipo, cara, se você quiser estar comigo, você vai estar comigo na quadra. E é isso. Mas tem lugares que... E isso é que eu não acho que eu seja uma pessoa que eu tenha dificuldade em ceder. Mas eu acho que eu também sei impor muito bem o que eu não cedo. Sabe, assim, tem coisas que tipo assim, não, isso aqui pra mim eu não abro mão. Assim, tem coisas que eu já sei que eu não vou abrir, que eu não abro mão. Não que eu não vou abrir porque eu já não abro hoje em dia. Mas eu acho que eu tem coisa que eu falo, tipo, ok, tá, isso aqui, vambora. Agora eu vou pra um lugar um pouco delicado.
idealizando, como nós dois, como na vida de solteiro, que a gente consegue ceder ou não, e você que vive, Sim, porque total. você está no relacionamento, o que você consegue ceder ou não, relacionamento. Mas e quando a gente fala da nossa mãe, do nosso pai? Vixe, Maria. Esse lugar do ceder, de se anular para agradar, ou não discutir, ou não arrumar uma briga com pai e mãe, aqui é meu lugar delicado. É, meu também. Bom, de todos nós, vamos chamar Freud pra falar da nossa relação Mas com eu nossos acho que pais, pra é o vida. pior. Eu acho que a vida adulta é isso, né? Eu acho que a vida adulta é a gente. Eu vi ontem isso na terapia. A vida adulta é a gente olhar, às vezes, pra nossa mãe e pro nosso pai e entender que a gente tá olhando eles de um outro lugar. E é o lugar. Agora que a gente é adulto, que a gente sabe quem a gente tá olhando do nosso lugar. Porque a gente sempre olhou pra nossa mãe e pro nosso pai no lugar que nossa mãe e nosso pai nos colocaram. Porque você eles cresce ensinam. sendo educado pela sua mãe e pelo seu pai, ou só pela sua mãe, ou só pelo seu pai, independente de como for, né, sua configuração familiar. Você cresce no lugar que eles te colocaram. Porque, tipo, então tá, colocou aqui, ó. A Renata, eu tô criando ela nessa caixa, o Felipe aqui. Quando você cresce, que você vira adulto, que você se entende, você olha e fala... mas eu tava nessa caixa aqui que me colocaram a vida inteira, mas eu não sou essa pessoa, eu não pertenço a essa caixa. Não gosto dessa caixa. Sair dela é muito trabalhosa. E aí vem muitas concessões, assim. A gente até falou um pouco no episódio passado sobre carência. Ô, filho. A gente falou um pouco no episódio passado sobre carência. Eu comentei, né, que eu tinha uma dependência emocional da minha mãe muito grande quando eu era mais novo. E quando eu entendi isso, que eu fui quebrar isso, eu e minha mãe tivemos um período de relação muito difícil. A gente brigava muito, porque me veio quase numa rebeldia, sabe? Tipo, então... E aí a gente brigava muito. Hoje em dia, lógico que tem muitas coisas que eu não concordo da minha mãe, que minha mãe não concorda comigo e vambora. A gente se adapta um pouco mais. E eu acho que a gente vai entendendo mais, conforme a gente vai ficando mais velho, os momentos que a gente pontua e a forma que a gente pontua. Tem coisa que se eu sei, que se eu falar pra minha mãe do jeito que tá na minha cabeça, fudeu. Aí e minha mãe é leonina, então não é minha mãe, não é nem que ela chora, é guerra mundial, assim. E a gente já vai pra treta. Andressa, te amo. Não, mãe, te amo, maravilhosa, mas faz parte da relação de qualquer família. Mas eu sei que se eu chegar com ela com um jeitinho, mãe, mas olha, e tal, nananã, mas no lugar de conselho, ela deixando espaço pra que ela desabafe, eu sei que a gente já vai pra um outro caminho. Então você acha que você vai aprendendo, assim. Com o meu pai, eu acho que é uma história à parte ali, completamente diferente, porque eu acho que a gente não chegou nessa fundo profundidade de relação. E você? Eu acho que... É que a sua mãe, eu tive Tiana, muita sorte com a minha Tiana. família, assim, pelo amor de Deus, gente. eu te amo tanto. Eu tive muita sorte, assim, o meu pai e minha mãe sempre foram muito próximos. A Eles minha sempre mãe também, me é louco. deixaram pular de caixinhas em caixinhas. Eu acho que chegou no momento... Foi da muito minha vida- legal. Chegou no momento e eles sempre impulsionaram para que eu e meu irmão, a gente experimentasse o máximo de caixinhas que a gente pudesse, pra gente chegar e falar, bom, é essa caixinha que você quer ficar, então fique. Por exemplo, lá em casa todo mundo é engenheiro, menos eu. Todo mundo da área de exatas, menos eu. Graças a Deus. Mesmo porque não tinha condição Não tinha a menor alguma. Não. E aí teve um momento que eu falei, cara, não é isso que eu quero fazer. E meu pai e minha mãe falaram, não tem nada a ver contigo, o que tu quer fazer? Aí eu falei, vou fazer jornalismo. Eles falaram, beleza, acho que você é fofoqueiro, vai se dar bem. Acertaram. Não, termina que eu... Mas, e aí, eu acho que dentro da relação, eu acho que o mais legal que eu vejo hoje em dia como mais velho é que, cara, nem pai e mãe vieram com manual. Eles Não, também estão exato. aprendendo. Eu tava aprendendo a ser filho, meu pai e minha mãe estavam aprendendo a me educar e fizeram com o maior amor do mundo. Total. A minha mãe, ela diz que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Essa expressão eu acho muito bizarra, porque toda mãe verdade. que eu conheço começa, meu Deus, e o meu filho, eu errei nesse lugar, e vai lembrando de uns erros que eu falo, caralho, isso nem foi um erro pra mim, mãe. Eu já cheguei pra ela e falei assim, tá tudo bem, você tentou acertar, foi só amor, valeu. Eu já tive discussões muito profundas com meu pai, principalmente eu acho que no processo da minha aceitação, assim, foi muito difícil pro meu pai entender, mas eu olho pra trás... Até isso a gente tem parecido. É verdade, cara. Nossa. Até isso, Mas eu olho pra trás, amigo, e eu vejo o seguinte, tipo, cara,
foi difícil até pra eu me aceitar, porque a sociedade também me impôs umas paradas muito Total, loucas. todos nós, né? Não tem E como. se foi difícil, eu passei por um processo sozinho, como é que pro meu pai, que também teve um filho e criou expectativa pra caralho em cima de mim... É que não tem como não criar expectativa em cima do isso. filho. Não tem como. Não tem como. Mas deixa eu falar uma coisa que você falou sobre isso, não te cortando, mas complementando. Quem eu tive a discussão no meu processo de descoberta foi meu pai, ficamos alguns anos sem nos falar. Hoje a gente nos aproximamos e a gente se aproximou porque o meu pai deu o passo do pedir desculpa. E um dia no Natal ele me parou, me abraçou e falou, eu queria te pedir. A gente não estava se falando. A gente estava na casa da minha avó, quando a gente se encontrava em data festiva, só era oi, oi e acabou. E nesse Natal ele me parou e falou assim, eu quero te pedir desculpa por você, por tudo que eu fiz e que eu falei, que eu fiz o que eu sabia. E os meus pais, eu tenho a minha mãe e meu pai, e minha mãe nunca foi de podar das caixinhas que eu cabia, porque desde pequeno eu sempre fui uma criança viada, afeminada, e minha mãe nunca ligou pra isso. Ela sempre, e nesse sentido, mãe, eu vou pra São Paulo pra estudar teatro, e nesse sentido ela sempre foi, assim. Mas tinha o lance que eu falo da minha mãe, é muito da super proteção que tinha, da minha mãe leonina, bem leonina mesmo, da super proteção. E ela é até hoje. E ela né, comigo, com meu irmão também. Só que os meus pais foram pais muito novos. Minha mãe tinha 16 anos e meu pai 17 quando eles engravidaram de mim. Eles não sabiam quem eles eram quando eles estavam com uma criança no braço, assim. Meu pai foi bem mais distante, a gente não teve um vínculo pai e filho, apesar de eu ter tido um vínculo familiar muito grande com a minha família paterna, meus avós, minhas tias e tal. Com meu pai, não. Ele estava ali, mas da maneira dele, distante. Até eu vim morar com ele em São Paulo e tal, enfim. E nessa fase da descoberta eu estava aqui. Mas ele chegou e ele me falou isso. Eu sei que eu não fui um bom pai, mas eu fiz o que eu sabia fazer. Eu te entreguei o que eu tinha para entregar. E me desculpa por isso. Bom, e aí me lembra, por exemplo, eu odeio quando chega nesse assunto, porque esse assunto também é muito... me toca num lugar muito bonito, assim. O meu pai, ele também falou algumas coisas, óbvio, e logo em seguida ele chegou pra mim e falou: eu te amo, eu te aceito do jeito que você é, eu só preciso de um tempo. Aí meu pai ficou assim. E eu acho tão justo precisar de um tempo, porque é isso, as coisas precisam de tempo pra se aceitar. Tempo é rei. Tempo é rei na vida, e aí hoje em dia eu olho a minha relação com meu pai, com meu irmão, com a minha mãe, com a minha família, com todo mundo da minha família, e eu vejo uma união, uma parada tão forte, uma conexão de aprendizado mesmo, da gente aprender a ceder e não ceder um pro outro, a buscar os mesmos sonhos, tipo, a ficar feliz com o outro, com um sonho, mesmo que seja diferente. E cara... isso é impagável, isso é lindo, sabe? Tipo, e eu acho que chegar nesse lugar é entender que a relação, ela é construída e ela não vai ser fácil, e ninguém sabe como construir uma relação. Pô, relação é experiência, é vivendo, é olhando no dia a dia. E se transforma todo dia, porque você não é o mesmo de ontem. É óbvio, tem dia que você tá doente, tem dia que você tá feliz, tem dia que você não tá, tem dia... Cara... como é que você vai lidar com isso, sabe? Sim. Como é que você vai ser você e fazer essa relação ser frutífera, feliz? Cara, quando tu chega nisso, desculpa o palavreado, mas foda-se tudo. Você tá em fez, você tá na vida, você tá querendo vivendo. E você? Que a gente falou muito, mas você que puxou o bonde, eu tô só aqui, ó. Não, eu acho que eu falei isso em outros episódios já, que a minha terapeuta me ensinou que às vezes a gente precisa falar em voz alta pra gente entender. E vocês estavam falando e eu tava aqui refletindo muito, principalmente nessa relação com a minha mãe, que não é fácil, eu acho que nunca foi fácil. E acho que muito diferente dos pais de vocês, a minha mãe sim me colocou na caixinha que ela achou que eu tinha que ficar para todo sempre. E hoje... eu tendo uma vida totalmente independente e tendo o meu próprio filho, ela ainda tenta me voltar para a caixinha que ela tinha aquela expectativa. E aí eu acho que muito do meu lugar hoje de Renata, de ter dificuldade de ceder e ter dificuldade de não ser quem eu sou, e, cara, me aceite assim e precisa ser um pouco do meu jeito, é porque a minha infância e adolescência toda, eu zero podia ser do meu jeito.
Isso é um grande BO. A minha mãe fala isso. Eu zero... Minha mãe teve esse BO Eu também. zero podia... Eu tinha que ir pra escola com o cabelo que ela achava que eu tinha que pentear daquele jeito, com aquela roupa, com aquele uniforme. Se tava com calor, se tava calor, não, mais 5 horas até você sair da escola fazer frio, você vai ter que pôr a de manga comprida. Coisas grandes e coisas pequenas, que a minha mãe sempre foi a pessoa que me colocou naquela caixinha ali. E eu sei que não foi na má intenção, e eu sei que foi também por amor e por proteção. Mas Errou ela, tentando acertar. Mas é isso. mas ela me... a infância toda eu fui a pessoa que ela me fez ser. Então, ser hoje quem eu sou é uma libertação, sabe? Então eu não consigo ceder hoje. Mas eu acho que isso tá completamente ligado ao fato de você falar que só hoje que você encontrou outras pessoas que permitiam você ser você, que você consegue ser você. Porque você estava presa numa caixinha que você foi posta. Né? Então acho que você demorou até para se identificar com as pessoas. E eu acho que não é que você... e aí, fazendo uma reflexão que eu tô tirando da orelha agora. Eu acho que não é que você hoje é a Renata de verdade porque você encontrou a gente. Você encontrou a gente porque você passou a aceitar e ser a Renata de verdade. E aí você encontrou pessoas que se identificam com as suas partes. A Cláudia sempre me fala, nossos amigos são todas as pessoas que a gente se relaciona, mas as mais próximas, principalmente os amigos, são partes nossas exteriorizadas. Então a gente é parte da Renata que tá aí dentro. Então você só encontrou a gente quando você aceitou ser quem você era. A gente talvez só tenha potencializado um pouco mais das coisas loucas que a gente faz. Meio piranhas. Mas eu acho que é isso, assim. Meio louca. Mas acho que foi um episódio que a gente conseguiu refletir muito, assim, muitas histórias, muitas reflexões. Foi muito bom, assim, profundo. Acho que talvez um dos mais profundos que a gente teve até agora, assim, né? Sim. Que foi muito legal. Gabs, mais uma vez, Obrigada, muito amigo. obrigado por topar, participar. Ai, nossa, fez até barulho, cara. Caraca, que cabeçada. Ai, gente, eu amei o jeito que terminou esse episódio. Bom, Nossa, enfim. cara, muito obrigada por assistirem mais um episódio com a gente. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, YouTube, TikTok. Segue e se inscreve lá no canal no YouTube. No Instagram, no YouTube, TikTok, Spotify, segue tudo. Segue, compartilha. Bananou tudo aqui, essa cabeçada. Semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio. Gabs, obrigado. Obrigada. Chega. Beijo. Beijo, tchau.